Meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, irmãos, por essa oportunidade de estar exaltando o nome do Senhor juntamente com os irmãos, podendo dar louvor, glória e exaltação a quem é digno, ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, amém, irmãos? Vamos fazer menção do texto, irmãos, em Neemias capítulo 6, apenas o verso 3, irmãos, o tema da campanha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Neemias, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 6, verso de número 3, irmãos. Fica ali, depois de Esdras, antes de Esther, de Jó, antes de Salmos. Glória a Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Irmãos encontraram? Amém. Glória a Deus, aleluia. O texto diz assim, irmão, versículo 3 somente. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, Aleluia. de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Repete comigo, irmão. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Pode se assentar, bendizendo e exaltando o Senhor Jesus Cristo, que é maravilhoso, que é eterno, nos conduziu até aqui, nós para poder bendizer o nome do Santo e poderoso. Eu quero agradecer aqui, irmãos, a oportunidade, de poder estar com os irmãos em comunhão, de poder estar aqui, apresentar a simplicidade, irmãos, a palavra do Senhor Jesus, sempre do Evangelho. Agradecer aqui meu irmão Brent Jefferson, pastor Maria, meu pastor Brent Robson, Deus abençoe, José, minha casa, minha família aqui. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, pela minha digna esposa que sempre nos acompanha, juntamente com minhas meninas, minhas filhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, viu? A todos os irmãos, Deus grandemente vos abençoe, em nome de Jesus nesta terra. E como disseram aqui aos irmãos, uma coisa que eu gosto é a campanha, É gostoso, irmãos, trazer mensagem de campanha, Eu gosto de pregar, Eu gosto de trazer ensino da palavra, mas campanha é uma coisa que também arde, Paulo, o nosso coração, porque tem sempre um propósito. Aleluia! Tem sempre um algo envolvido para que a gente possa se aprofundar em oração e encontro de Espírito, irmãos, para que alcancemos aquilo que devemos buscar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o tema, irmãos, dessa campanha é edificar uma obra, edificar um trabalho, edificar um algo, irmãos, que não é para mim, não é para você. É um algo para alguém muito maior do que qualquer outro. Glória! A obra que nós estamos edificando, irmãos, é exatamente para o Senhor. O autor e consumador da nossa fé é o Cristo. Então devemos fazer com todo zelo, com todo empenho, e todavia é o conduto, irmãos, que o Espírito nos conserva, irmãos, a trazer a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ontem, irmãos, grande número dos irmãos estava aqui, estávamos fazendo o ensino no livro de Daniel. Então, é um ensino que eu só emendei, do que eu estava vindo já a semana, e a procurar, irmãos, e saber de Neemias, e onde que sentiu, Roger, já que irmão Roger, no seu coração, a necessidade que a obra do Senhor precisava. Os irmãos sabem que a terra estava deserta por um grande tempo, Os irmãos voltavam cativos da Babilônia, um grande tempo de servidão, onde serviram ali a um outro povo que não era o seu, onde eles foram obrigados a estar lá pela ordem e pelo julgamento do Senhor, que eles viviam passar ali 70 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E passado, irmãos, gerações tiveram a graça do Senhor e a autoridade dos líderes, de que pudessem voltar à sua terra, para voltar a edificar e cuidar daquilo que era seu, que o Senhor nos permitiu, que o Senhor deu as ordenanças para que eles fizessem, eles não tinham feito lá no princípio. E sabemos que Deus é um Deus misericordioso, Marcelo, glorioso, que de tudo Ele poderia consumar com aquele povo, mas Ele teve amor e Ele falou: vocês vão voltar, vocês vão edificar, vocês vão fazer a obra e eu vou estar lá com vocês. Então, sabendo que pela volta, primeiro voltou uma leva, um povo, Esdras foi
fogo junto com alguns dos irmãos, né? E começaram a edificar o templo, edificar uma obra, construir. Mas sabemos que acerca da palavra, os povos começaram a diminuir o empenho, começar a pensar nos seus bens próprios e largar de lado a obra do Senhor. Pai. Nos dias, irmãos, de hoje não foge muito, porque às vezes olhamos muito para o nosso próprio umbigo e deixamos de lado aquilo que é prioridade na nossa vida. Aquilo que é primícia, irmãos, dar o nosso louvor e exaltação ao Senhor Todo-Poderoso. Nós esquecemos, irmãos, que fomos chamados e resgatados, irmãos, por um preço grande, um preço de sangue na cruz do Calvário, e a nossa gratidão se coloca, irmãos, quando é para exaltar o Senhor acima de tudo. O mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, e teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E sabemos, irmãos, que pela palavra esse livro de Neemias, irmãos, sucede que passado alguns anos, né? Se eu não me falo agora, 10 a 13, 15 anos, 13 anos, se eu não me engano. Eu acho que eu estava lendo mais tarde e eu acho que eu daria essa data de 13 anos. Depois de Esdras, depois que o povo já estava esfriado, irmã Francina, ali na obra do Senhor, o Senhor levantou lá, mas lá na Síria, um homem, né, que estava trabalhando, estava ali ainda ajudando o rei Artaxerxes, né, aquele que governava o povo. Ele era servo, ajudava, trabalhava diretamente para com este, e vemos na palavra, no seu capítulo 1, irmãos, que o semblante deles se descaiu diante do seu rei, porque a angústia dominou o seu coração, porque ele ouviu dos seus irmãos que vinham de Judá, que vinham de Jerusalém, que a terra estava desolada. Aleluia! Os muros, meu pastor, estavam todos em ruínas ainda, e as pessoas não tinham mais ânimo para executar aquela obra. E ele sentiu no coração e orou ao Senhor incessantemente por vários dias, irmãos, antes que pudesse chegar ao rei e pedisse e falar: Senhor, eu queria fazer a obra lá, eu estou longe, não tenho condição, não tenho capacidade. Mas ele, de ousadia, pediu ao seu rei, e ele o enviou, pediu cartas para que ele pudesse atravessar, e o rei abençoou muito mais, dando assim condição para que se chegasse naquele lugar. E sabemos, irmão, que de tudo isso ele chegou como líder, como governador daquele povo, porque foi direcionado pelo rei. Ele chegou para governar, para instruir, para ajudar realmente naquela obra, Marcelo, a necessidade que ela tinha de reanimar o povo, onde os profetas vinham falando, os sacerdotes vinham retornando, a mensagem vinha sendo ensinada, iam resgatando os ensinos das cartas, das leis mosaicas, eles iam resgatando, mas faltava algo, faltava mais encher aquele ambiente, faltava, irmãos, mão barato, faltava empenho, faltava esforço, irmãos, para aqueles que ali estavam. E Neemias chegou, irmãos, e sabemos que ele começou a fazer essa obra, e desde quando ele chegou, Sanbalate, Tobias e Gesem já fala a palavra do Senhor que no capítulo 2, que já torciam seus ossos, seus ossos, contra aquilo que ele vinha fazer ali, porque era de um povo inimigo do povo de Deus. Tendo em vista, irmãos, Sanbalate dos Amonitas, se não me engano, Tobias dos Amonitas, Sanbalate dos Moabitas, e Gesem dos Árabes, eram povos que circunvizinhavam a nação de Israel e se deleitavam, irmãos, nos sofrimentos, seus irmãos, dos seus vizinhos. Eles estavam felizes com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas o Senhor, a mão do Senhor, meu irmão, está sobre nós. A mão do Senhor, irmãos, está sobre nós. E ela não está encolhida, irmãos, diz o profeta Isaías, para que não possa abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E sucedeu, irmãos, que na palavra diz que eles começaram a executar essa obra. E vai ter os detalhes, irmão, cada um foi direcionado, né, por um governante a cada um executar uma porta, uma parte do muro. Alguns responsáveis pelas portas, alguns responsáveis pelos instrumentos, pelo louvor, pela exaltação, pela adoração, pela edificação, pela construção daquela obra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te trouxe aqui por acaso. O Senhor te trouxe porque Ele te escolheu para executar uma parte dessa obra. Como disse que a obra não vai ser feita sozinha pelo evangelista Jefferson. Não vai ser feita
só para o pastor Zé Maria, não vai ser feita só por Robson, não vai ser feita só por mim ou por cada um aqui, irmão. Mas todos na mesma comunhão, na mesma comunhão. Não vai separar cada um, irmãos, para a obra como você é chamado. E eu me recordo, irmãos, que no princípio da caminhada eu não entendia muito bem esse negócio, pastor, de chamada. Mas eu queria estar lá. Eu me lembro que, acho que em menos de um ano, a gente rodou a pastor, toda essa igreja, quando o pastor aí, quando eu estava na volta dele, né? Seguia ele para todo qualquer lugar, culto no lar, estava eu junto. E eu me lembro, quando ele contava aqui, irmãos, lá no princípio da obra, porque eu cheguei um pouquinho após isso, né? Sei que é fruto da sua oração, onde a gente ia para os cultos aí também, às vezes tinha 5, 6, 10 pessoas ali, campanhas, irmãos, tinha ali 15 pessoas, ceia, culto de ensino, era às vezes eu, pastor e mais alguns, né? E o nome do Senhor Jesus foi glorificado porque a gente permaneceu em oração, trabalhando, né? Bendizendo o nome do Senhor, irmãos. No momento algum murmurando ou caçando falhas na obra, mas sempre com a oração, louvor, exaltação, bendito é o nome do Senhor. Sabe que ao executar essa obra, irmãos, muitas vezes vamos ser apontados, talvez de exibidos, vamos ser taxados de carudo. Ele está fazendo aquilo lá para se mostrar, porque ele se acha bom. Ele vem mandado de outro lugar e vai chegar aqui querendo mandar em tudo. Meu Deus. O Espírito do Senhor, irmãos, ele é constante em nossas vidas, amém? O Espírito do Senhor nos capacita, irmãos, porque ele está em nós, amém? E a palavra fala que ele, em nosso coração, ele intercede com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. E o nosso coração, ele arde para trabalhar e às vezes nós não fazemos, porque pensamos que não vão gostar. Irmãos, a obra é para ser feita por você mesmo. Não ficamos esperando um ou outro, mas executemos com graça, com harmonia com o Espírito Santo de Deus. Se tiver alguém que não queira fazer, irmão, vamos para cima e o nome de Jesus vai ser glorificado. Não é para mim, não é para o pastor, não é para o pastor presidente, irmão. É para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Nazaré, que andou sobre essa terra e nos ensinou a salvação, nos ensinou o que Ele quer mostrar para a humanidade. Né? Mateus capítulo 9, irmãos, ele fala que ele não quer misericórdia, não quer sacrifício, ele quer misericórdia, ele quer amor, ele quer que você vá e levante o caído, ele quer que você visite o valente, irmãos. A necessidade da obra é visitar os órfãos, as viúvas, os que são presos de cadeias, doentes, olha. A obra é muito mais do que estarmos aqui, sentamos aqui, louvamos o Senhor. É muito mais, irmão. Não se preocupe se vai ter pessoas te afunilando, te acusando de não proceder. Você está lá porque canta muito. É isso mesmo. Marcelo só está lá porque o dedilhar ali nos instrumentos, vamos para cima dessa maneira, sabendo ou não sabendo, porque eu ouvi uma pastora Maria sem saber nada. Eu vi uma pastora Maria passando de uma oportunidade de subir no altar, gaguejava, tremia, mas cadê a vida hoje? Tremo bastante, irmão. Mas o nome do Senhor é glorificado, irmão, porque temos fruto a partir da administração do Evangelho. E o Senhor nos dá a oportunidade, irmãos, de anunciar esse sede não somente aqui dentro, mas aonde quer que sejamos. Eu costumo falar com os irmãos, né, que as pessoas às vezes reclamam, né, porque lá em frente de casa, às vezes a gente faz um culto, né, Jesus está aí. De vez em quando a gente para lá, daqui a pouco para mais um, e para mais outro, daqui a pouco a gente está ali conversando e bendizendo o nome do Senhor em qualquer oportunidade. Louvar o Senhor, mas não tem coisa melhor. Aleluia! Você pregador lá fora, anunciar o nome do Senhor, que essa obra, mesmo que apareça, irmão, se abaixo de alguém na sua vida, exalte, glorifique e bendiga o nome do Senhor. Neemias, irmãos, ele, quando chegou, ele olhou, rodeou toda a cidade, todos os muros fendidos, e contestou no coração. Talvez pensou que não seria capaz, né? Mas o Espírito do Senhor estava sobre ele. Foi o Espírito quem chamou lá na Síria e o trouxe para executar uma obra que ninguém estava fazendo, porque as pessoas estavam, como que eu posso dizer assim, uma palavra mais já estupefadas daquilo, cansadas, faziam, tinham zombarias, tinham apontamentos, tinham acusações, dificuldade, batia, não prosperava. Cavava, irmãos, e não vinha água. Plantava, e não via o fruto. Mas quando o Senhor ele habita,
Quando o Espírito do Senhor está constante nas nossas vidas em oração, em devoção, em entrega, em busca, irmão. Hoje eu acho que pela manhã me deparei com uma palavra colocada no grupo dos jovens, cerca de Mateus capítulo 7, se eu não me engano, que falava assim: pedi, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque todo aquele que bate, se abre, quem pede, recebe, quem busca, então a persistência na obra, a persistência na oração. A gente pode pensar que já ouviu demais, meu pastor. A gente pode pensar que já pregou muito. A gente pode pensar que já fez de tudo. Mas quando entregamos o nosso caminho no Senhor, irmão, Ele vai prosperar o seu caminhar, Ele vai prosperar a sua vida, Ele vai prosperar o seu chamado. Por mais que você não tenha fé, como eu não tinha entendimento para ter o conhecimento do chamado que o Senhor tinha colocado na nossa vida. Eu falava que, pastora Maria, que eu, treinador, uma vergonha que eu tinha aparecendo na frente dos outros, irmão. Quando eu era aqui de escola, que eu tinha que apresentar um trabalho, eu faltava nesses dias, porque eu tinha vergonha, era tímido, né? Não gostava de aparecer na frente dos outros, irmão. Até que o Espírito Santo vai tomando, vai dominando, vai enchendo, vai nos fortalecendo, redimindo, dando graça, irmão. E não que sejamos melhores do que ninguém, mas somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Não fazemos nada sem a coordenação do Espírito Santo de Deus, sem estar debaixo de oração, sem estar debaixo de resposta do Senhor, para que possamos executar uma obra, para que possamos, irmãos, entrar, pôr mão parado, empurrar sem olhar para trás, sem se preocupar com aquele que está nos apoiando, que está nos batendo, às vezes chicoteando, às vezes vai, irmão. Você receber afronta, você receber de pessoas que estão próximas de você, acusações, coisas que você nem está fazendo e as pessoas acusam. E está do fato, irmãos, vemos que o chamado que Sanbalat e Tobias tinha feito para Neemias aqui era que uma lorota estava sendo inventada e eles vinham para falar isso aqui, ó. Estão falando por aí e você está amotinando pessoas aí para levantar uma guerra, se rebelar contra os reis, se rebelar contra outros povos. Estão falando por aí que você está amotinando um grupo aí para ir em contenda. Ele fala: eu não vou descer daqui para perder meu tempo. Eu não vou perder meu tempo com tal coisa. Mais importa é servir ao Senhor, mais importa é executar a obra do é necessária a minha e a sua atitude para ela prosperar. Se é necessária a minha e a sua atitude para o conserto do Senhor no nosso coração. E depois de todos nós, irmãos, no mesmo ambiente de glória, poder exaltar e bendizer aquele que é digno e santo, exaltado e eterno. Então, irmãos, tome hoje como uma oportunidade na sua vida de consertar primeiro o nosso coração, de nos consertarmos com o Senhor e fazer a obra com esmero, com empenho. Às vezes, irmão, nós murmuramos e falamos: quem tem que fazer isso é fulano. Não é, irmão, você viu. É você que tem que executar. Eu não sei se eu posso. Conversa com o seu pastor, conversa com o seu dirigente. Pastor, eu posso fazer isso? Lógico que o seu pastor vai falar que pode, irmão. Pegue a ajuda dele em oração para descobrir, para que o nome do Senhor seja exaltado. Pregue o Evangelho nas ruas, irmão, nas esquinas, quadras, praças. Anuncie o nome do Senhor, irmão. Em seu cante, em seu louvor. Rede social, irmãos, use a para evangelizar. Pegue seus estados do WhatsApp, encha de mensagem do Senhor até que não aguentem mais. Tem outra rede social aí que eu entendo pouco, mas use os seus TikTok da vida aí também para propagar o nome do Cristo. Aleluia! Facebook, enche de Jesus Cristo lá. Aleluia! A sua vizinhança tem que saber que você habita o Espírito Santo de Deus. Se você é homem e mulher de Deus, certo que ele confiou no Espírito para alcançar Ele. Pelo amor do Evangelho. Como temos olhado, ou melhor, como o mundo tem olhado para nós? O mundo tem te afugentado? Ou está tudo muito tranquilo no seu caminhar? Está tudo calmo, ninguém persegue, ninguém acusa, ninguém te alfineta.
Sabemos que quando a obra do Senhor ela está para ser executada, irmãos, o inimigo ele vem de toda maneira tentar nos tirar da presença. É verdade. Quando queremos fazer algo, um exemplo, para que prospere, vem falação, fofocas, mentiras. Paulo, de todo lado, vem falácias. Vem pessoas que tentem atrasar, nos tirar daquilo que estamos fazendo, mas o Senhor escolheu a mim e a você para executar uma grande obra. Você não pode parar. Você, meu irmão, não deve parar. Devemos perseverar até o fim, porque o Cristo nos diz que aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei o latão da vida eterna. Se nós pararmos hoje, que momento temos? Passa como esse homem, irmão. Neemias, homem de Deus, que foi chamado para que governasse, para que instruísse e resgatasse o culto ao Senhor, para que desse proteção ao povo, para que eles louvassem, congregassem, bendizessem o nome do Senhor, irmãos, em toda a oportunidade. Eu peço, irmão, que você interceda. Eu peço que você esteja em oração. Eu peço que você apresente alguma situação aos pés do Senhor. Você sabe, meu filho, o tempo pode estar deserto. Talvez temos plantado e não temos visto fruto, como eu disse. Talvez temos pregado e não temos visto retorno. Talvez temos lançado a rede e o peixe não tem vindo, irmão. Mas pela palavra do Senhor Jesus Cristo, é necessário que lancemos outra vez a rede. É necessário, irmãos, que cavemos os poços, que desentulhemos. É necessário, irmãos, que a nossa conduta de oração, de busca, de louvor, de exaltação, mesmo que em só, quantas vezes, pastor? E ele está aqui de testemunha. Quando eu liderava o conjunto de departamento de varões, eu falava, quantas e quantas vezes eu não fui sozinho? Escola dominical. Quantas e quantas vezes eu fui lá sozinho, irmão? Abria a porta, esperava lá até 10 horas, ninguém aparecia. Eu fazia minha oração e voltava para casa. Quantas vezes eu não marcava ensaio e só estava eu lá? Quando não vinha o pastor, o presbítero irmão Francisco, nós ficávamos ali conversando e dando risada, mas ensaiar em dois, nós fazíamos nossa oração e ia para casa, deitava o cabelo. Mas nada disso me desanimou, irmão. Eu prosperei em oração. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Então eu tornei para o Senhor a minha necessidade. E eu me lembro, pastor, como hoje, que às vezes que eu passei sozinho, aquele sabe, pastor da Maria, eu dobrei e chorei para o Senhor sozinho ali, olhando o chão. E o Senhor começou trabalhando, começou movendo, trazendo varões para dentro do conjunto. E quando o conjunto se encheu, eu falei, pastor, está vendo a minha capacidade. Eu não sei louvar, eu sou muito novo para dirigir. Falei, põe outro esse negócio aí, pastor. Porque o número começou a aumentar, falei, põe outro aí mais preparado. E o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado. Quando eu pensei que eu ia ficar tranquilo, ele bota a velocidade. Aleluia! Maravilha, louvado seja o nome de Deus por essa velocidade que está aí, irmãos. Já podem dizer assim, a segunda geração de jovens aí, porque eu passei por uns, saíram, voltaram, entraram outros, e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado. Eu não sei mais. Por lá, por Guaraú, por aqui, pelo Rio de Janeiro, que o Senhor nos conceda a graça em nossa vida e nosso entendimento, para que possamos estar dessa maneira, irmão, sem olhar, sem nos preocupar, irmão, com aqueles que falam, mas executarmos esta obra com majestade, com o Espírito de Deus. Você pode se colocar de pé, irmão, em nome de Jesus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu Deus! Glória! Eu quero te chamar a interceder. Eu quero te chamar a orar pela circunvizinhança deste bairro. Eu quero chamar a você a orar pelos que estão aqui hoje. Mas eu também quero te chamar a orar para aqueles que não estão aqui hoje. Porque Paulo escreveu uma carta aos Tessalonicenses que é necessário que oremos por aquele que está fraco e não queijo, para que ele nele torne a força, nele torne o Espírito, e ele volte com virtude na presença do Senhor. E se tem alguém que pode fazer isso aqui, meu pastor, somos eu e você. Somos nós que devemos interceder. E o Espírito Santo de Deus, ele intercede com gemidos, aquele que é necessário, aquele que é digno de todo louvor. Vamos orar, irmãos? Com um tempo. Aleluia. Que essa igreja se encha da presença do Altíssimo. Neste bairro, conheça que Jesus Cristo é o Salvador e Redentor.
E que neste tempo e nesta geração veremos os frutos através dessa campanha, através da vida dos pastores, dos dirigentes, da mocidade, dos que aqui temos. Em nome de Jesus, vamos orar, irmãos? Pai, segundo a tua palavra santa, Pai, nós estamos todo louvor. Pai, nos edificar esta obra, Senhor, em teu nome é dificultosa, Senhor. Por muitas vezes com suor e lágrimas, Pai, nós estamos diante da sua presença. Mas por esta vez, Pai, nós oramos, Senhor, por aqueles que precisam da tua presença, do teu Espírito, precisam de um renovo, Pai, para executar tamanha obra nesta terra. Deus, o Espírito do Senhor, ó Pai, que habita em mim, habita em todos os irmãos aqui. Deixe nos conduza, Senhor, a alma do sarau, Senhor, que esse mundo lá fora pagando perdido. Que aqueles que lá fora podem nos ouvir também, Senhor. Vá de encontro aos seus corações. Tire, Senhor, da sua, Deus, e renova no teu Espírito, Pai, e no prazer da tua boa obra. Que nós possamos te adorar e te exaltar, Senhor, porque tu és digno e bendito e eterno. E eu pensei, Pai, que nesta geração o Senhor cumprirá. E agora nesta casa vai será tremendo, será grande, será celeiro, Pai, eterno e profeta, do Altíssimo Deus dos Céus. Eu quero, Senhor, que aqui será referência, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai eterno, que a bênção do Senhor neste lugar. E o nome do Senhor seja mais em volta, ó Pai, que nos ouvem nesta circunstância. Que a obra do Senhor não pare. Nós possamos tapar as brechas e andar conforme a sociedade, se olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A nossa rica esperança está em Ti, ó Deus. Por isso nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, ó Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.